Olá pessoal, aula de hoje nós vamos construir esboços de gráficos. Vamos aproveitar o conteúdo que nós estudamos nas aulas passadas, a parte de verificar crescimento e decrescimento de funções, verificar concavidades, pontos de inflexão, pontos críticos e assíntotas horizontais e verticais, juntar todas essas informações e começar a construir gráficos de funções. Ainda na aula de hoje nós vamos começar a resolver alguns problemas práticos envolvendo máximos e mínimos. São problemas de otimização em que a gente pega uma situação problema, modela ela matematicamente, tenta escrever como sendo uma função de uma variável e a gente tenta maximizar ou minimizar dependendo da situação problema. No caso seria uma otimização da situação, né? Isso nós vamos ver com alguns exercícios. Lembrando que essa aula não pode ser compartilhada para outros alunos, ela é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor. Lembrando também que eu não estou gravando em um estúdio profissional, eu estou gravando na minha casa, então podem ter alguns ruídos aí que possam aparecer no fundo. Espero que não atrapalhe os estudos de vocês. Gente, bons estudos e a gente se vê na nossa próxima reunião do Meets para tirar dúvidas desse assunto, tudo bem? Vamos lá para a matéria da aula de hoje. Bom pessoal, na aula de hoje a gente vai começar realmente esboçando gráficos de funções. Tudo que nós estudamos na aula passada já foi para dar ferramentas suficientes para que a gente possa esboçar manualmente gráficos de funções. Então, na hora que for pedido para esboçar gráficos, o que é que você vai ter que fazer? Praticamente tudo que nós vimos nas aulas recentes. Então, tem-se um roteiro que a gente cria para facilitar mais a nossa vida, certo? Mas, no geral, a gente vai ter que encontrar tudo aquilo que a gente tinha comentado. Vamos lá. Você pode, no começo, encontrar logo a derivada primeira e a derivada segunda, que vão lhe ajudar para a construção desse gráfico. Encontrando essas derivadas, caso elas existam, você já encontra os pontos de interseção com os eixos, tanto com o eixo X como com o eixo Y, se forem fáceis os cálculos, certo? Se não for tão fácil assim, se não for tão imediato, talvez dê para não seja tão necessário assim encontrar, mas quando possível encontre, certo? Já facilita bastante. Encontre os pontos críticos, ou seja, os pontos em que a derivada primeira não existe, os pontos em que a derivada primeira vai ser zero. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Nós vimos como fazer isso só fazendo o estudo do sinal da derivada primeira. Encontre os máximos e os mínimos relativos. Você pode fazer tanto o teste da derivada primeira como o teste da derivada segunda. A gente já vai ter calculado elas, certo? Então vai ser tranquilo fazer por qualquer um dos dois métodos. Determine a concavidade e os pontos de inflexão. Aqui você vai ter que fazer o estudo do sinal da derivada segunda. Então, dois estudos dos sinais vão ser necessários. Para determinar os intervalos de crescimento e decrescimento da função, você vai fazer o estudo do sinal de f' de x, a derivada primeira da função f de x. E para determinar a concavidade e ponto de inflexão, nós fazemos o estudo do sinal da derivada segunda de x, de f de x, certo? Encontramos as assíntotas, como nós vimos na aula passada, assíntotas verticais e horizontais, e finalmente nós podemos esboçar o gráfico, certo? Então esse roteirozinho aqui, ele nos ajuda a fazer a construção dos gráficos. Praticamente nós vamos encontrar derivada primeira e derivada segunda e fazer o estudo do sinal delas duas. Além disso, encontrar as assíntotas, praticamente é isso, interpretar os valores que nós encontrarmos, certo? Isso já vai nos dar realmente uma boa base de como vai ser o gráfico de uma determinada função. Como exemplo, eu coloquei aqui para a gente esboçar o gráfico dessa função f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x. Não é um gráfico tão elementar, certo? E pode nos dar realmente aí um trabalho bacana, um exercício bacana para a gente exercitar esse passo a passo. Vamos lá. Primeiro, o que é que nós vamos fazer? Vamos encontrar a derivada primeira dessa função e a derivada segunda. A derivada primeira dessa função, como é uma subtração, vai ser a derivada de cada uma delas. Derivada de x ao quadrado vai ser 2x menos a derivada de 1 sobre x. Esse 1 sobre x, para quem ainda está meio perdido, você pode entender isso aqui como sendo x elevado a menos 1 e aplicar a regra da potência. Então, menos 1 ele desce multiplicando e no expoente fica x elevado a menos 1, fica x elevado a menos 2. Então, aí vai dar 1 sobre x ao quadrado. O expoente negativo você transforma numa fração. Então, a sua derivada primeira da função ficaria 2x mais 1
sobre x ao quadrado. Já a derivada segunda dessa mesma função, eu vou encontrar derivando a derivada primeira. Então, a derivada de 2x vai ser 2. E a derivada de 1 sobre x ao quadrado, você pode entender esse 1 sobre x ao quadrado como sendo x elevado a menos 2. E aplicar a regra da potência. Como é que vai ficar a regra da potência? O menos 2 décimo multiplicando, então aqui é mais o menos 2 décimo multiplicando, vezes x elevado a menos 2 menos 1. Fica x elevado a menos 3. Quando você inverter, por conta do sinal negativo no expoente, fica 1 sobre x elevado a 3. Então, a sua derivada segunda vai dar 2 menos 2 sobre x ao cubo. Com essas duas derivadas, a gente já tem condições de fazer muita coisa que foi pedida. Tudo bem? Uma das coisas que foi pedido, encontrar, vamos aqui olhar o roteiro, vamos tentar fazer aqui praticamente nesse roteiro, encontrar os pontos de interseção com os eixos. Onde é que essa função vai encontrar os eixos? Essa função f de x, ela por ser x ao quadrado menos 1 sobre x, eu acredito que ela não vai ter raízes, certo? Para que a função seja igual a zero, nós devemos igualar a função a zero. Então, seria x ao quadrado menos 1 sobre x igual a zero. Olha, acho que eu me enganei. A gente vai ter raízes sim, certo? Aqui nós vamos ter menos 1 sobre x igual a menos x ao quadrado. Multiplica tudo por menos 1. Ficaria 1 sobre x igual a x ao quadrado. Se a gente multiplicar aqui meios pelos extremos, nós vamos ter que x ao cubo é igual a 1. Então, x igual a 1. Então, se o meu x for igual a 1, nós vamos ter uma raiz, né? um valor em que a função toca o eixo x. Tudo bem? Isso aqui é interessante. Para que a gente tenha o valor que a função toca o eixo y, basta fazer x igual a zero. Então, o valor em que a função toca o eixo x são as raízes. Raízes da função f de x vai me dar interseção com eixo x. E fazendo x igual a zero, x igual a zero, nós temos a interseção, não vai caber aí, com o eixo y. Mas repare que fazer x igual a zero, a nossa função ela não vai ser definida, porque nós temos 1 sobre x. Então, não possui, f não está definida para x igual a zero. Então, para quem está meio perdido, a minha função f de x, que ele me pediu, que é x ao quadrado menos 1 sobre x, quando você coloca aqui no lugar do x um zero, você vai ter um indeterminado, você vai ter que a função não existe, né? 1 sobre 0 não vai existir. Possivelmente será uma das assíntotas verticais. Então, vamos guardar essa informação aqui lá para o finalzinho, certo? Vou dar aqui por extenso para não confundir. Não pode, certo? Ser zero. Então, possivelmente, esse valor aqui será uma das assíntotas. Vamos continuar seguindo nosso roteiro. Já encontramos os pontos de interseção com os eixos. Agora, vamos encontrar os pontos críticos. Eu quero saber agora os valores em que a derivada primeira não vai existir e os valores em que ela vai ser zero. Terceiro, nós vamos achar os pontos críticos. Quem vão ser esses pontos críticos? A minha derivada primeira, nós calculamos agora há pouco, deixa eu dar uma olhadinha, 2x mais 1 sobre x ao quadrado. Aqui um dos pontos críticos vai ser realmente onde x vai ser igual a zero. Onde a minha função não vai existir, não existe f' de x para x igual a zero.
Repare que o x for zero aqui na fração, a gente não vai ter um valor definido. Então, não vai existir a derivada da função para x igual a zero. Logo, x igual a zero é ponto crítico. O fato de ser um ponto crítico não garante que ele seja máximo nem mínimo, certo? A gente ainda vai ter que analisar isso. Mas se ele for algum máximo ou mínimo, ele tem que ser um ponto crítico. Vamos achar os outros tipos de ponto crítico, que são os pontos em que a derivada primeira vai ser igual a zero. Para mim, a derivada primeira da função ser igual a zero, nós temos que 2x menos 1 sobre x ao quadrado tem que ser igual a zero. Então, menos 1 sobre x ao quadrado, até fazer assim, fica melhor. 2x é 1 menos ou é 1 mais? É 1 menos, é isso mesmo. E aqui a derivada ficou 1 mais. 1 mais. Confundi aqui no sinal. Pronto, agora tá ok. 2x igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Fazendo aqui a multiplicação meios pelos extremos, nós vamos ter que 2x ao cubo é igual a menos 1. Meu x ao cubo é igual a menos 1 sobre 2. Meu x vai ser a raiz cúbica de menos 1 sobre 2. Lembrando que raiz cúbica de número negativo existe, viu? Que não vai existir é raiz de índice par. Então, esse x, eu posso até escrever assim, a menos 1 sobre a raiz cúbica de 2. Esse vai ser o meu ponto crítico também, quando a derivada primeira for igual a zero, certo? Nós vamos ter dois pontos críticos, que é o x0 e o x igual a menos 1 sobre raiz cúbica de 2. Então, aqui os nossos pontos críticos. Qual o próximo passo do nosso roteiro? Determinar os intervalos de crescimento e decrescimento da função, ou seja, a gente vai fazer agora o estudo do sinal dessa derivada primeira. Quais são os valores que ela vai ser positiva e quais os valores que ela vai ser negativa? Daqui é a minha derivada primeira. É 2x mais 1 sobre x ao quadrado. Que para algumas pessoas pode ficar complicado analisar a função dessa forma. Então faça o seguinte, tire o MMC e transforme a sua função na função quociente. Derivada primeira da função f de x vai ficar igual. Fica aqui tudo sobre x ao quadrado. Ao tirar o MMC aqui embaixo como se tivesse 1, então vai ficar 2x ao cubo mais 1. Pronto, vamos fazer o estudo do sinal dessa função nessa forma. Então nós vamos ter aqui os valores x igual a 0 e x igual a menos 1 sobre a raiz cúbica de 2. Vemos que antes do menos 1 sobre a raiz cúbica de 2, essa função vai receber valores negativos. Já a partir do menos 1 sobre a raiz cúbica de 2, a função derivada vai receber valores positivos para qualquer valor que você coloque aqui. Na dúvida, faça alguns testes, pegue números em cada um desses intervalos e substitua na função da derivada primeira dessa função, certo? E você vai ter esses valores nos sinais. Enquanto isso, você vai observar qual o impacto desses sinais na função f de x. Então, se a derivada primeira tem um sinal negativo antes do menos 1 sobre a raiz cúbica de 2, é porque nesse intervalo a função ela vai ser decrescente. A partir daqui, do menos 1 sobre a raiz cúbica de 2, a função é positiva. Então, aqui ela passa a ser crescente e depois do zero ela também continua sendo crescente. Observe que aqui a gente já tem informação de que um desses pontos críticos vai ser um ponto de mínimo relativo. O menos 1 sobre raiz cúbica de 2, ele vai ser um mínimo relativo. Já o zero não vai ser. Vamos agora para a análise da derivada segunda dessa função. Na derivada segunda, nós também vamos encontrar quem são os pontos de inflexão. Olha só, determinando os intervalos de crescimento e decrescimento. Agora vamos encontrar os máximos e mínimos relativos, a gente já fez a análise. Já fizemos o quarto e o quinto ponto. Agora vamos para o sexto, encontrar com cavidade os pontos de inflexão, ou seja, fazer o estudo do sinal da derivada segunda. Nossa derivada segunda, está aqui ela, ficou 2 menos 2 sobre x ao cubo. Então eu quero fazer o estudo do sinal da derivada segunda, que é 2 menos 2x ao cubo. Repare que essa derivada segunda, ela não vai ser definida para x igual a zero. Então não existe a derivada segunda
dessa função para x igual a 0. Agora, nós também temos que encontrar os pontos de inflexão, ou seja, os pontos onde a derivada segunda vão ser 0. Quem vão ser os pontos de inflexão? Basta pegar aquela expressão, que é 2 menos 2 sobre x ao cubo, e igualar isso aqui a 0. Quais são os valores que nós vamos encontrar? Bem, nós vamos ter aqui que menos que o 2 vai ser igual... Opa, só um minutinho. Que o 2 vai ser igual a 2 sobre x ao cubo. Fazendo aqui meios pelos extremos, nós vamos ter que 2x ao cubo é igual a 2. X ao cubo vai ser igual a 1. Então, o meu x vai ser igual a 1. Esse aqui vai ser o nosso ponto de inflexão que nós encontramos. X igual a 1. Fazendo o estudo do sinal dessa função, nós vamos fazer uma análise da concavidade. Aqui na minha derivada segunda da função f, que é 2 menos 2 sobre x ao cubo, que ainda fica meio complicado para algumas pessoas entenderem, você pode tirar o MMC e transformar ela numa função quociente. Fica 2x ao cubo menos 2 dividido por x ao cubo. Fazendo o estudo do sinal dessa função, você vai ter os valores, que seria, no caso, o 0 e o 1. São os valores que nós encontramos onde a derivada ela não é definida, onde a derivada segunda não é definida, e onde a derivada segunda vai ser igual a 0. Repare que para valores menores do que 0, se você substituir no lugar do x algum valor negativo, você vai ter em cima um sinal negativo e embaixo também vai ser negativo. Então, para todo intervalo menor do que 0, você vai ter aqui sinais positivos. Deixa eu fazer essa análise mais separada. Algumas pessoas podem não enxergar isso tão naturalmente. Essa é a minha derivada segunda, como uma função quociente 2x ao cubo menos 2. Aqui tem pouco espacinho, vamos botar mais embaixo, tem mais espaço. Aqui 2x ao cubo menos 2 e uma reta só para a função x ao cubo. E aqui seria a minha derivada segunda. Então, repare que a função 2x a expressão 2x ao cubo menos 2, no valor x igual a 1, ela vai se anular. Enquanto a x ao cubo, ela vai se anular lá no 0. São os nossos pontos de análise. Antes de x igual a 1, qualquer número que você coloque lá na primeira expressão, se o x for menor do que 1, você vai ter valores negativos na expressão. E para qualquer valor x maior do que 1, você vai ter aqui valores positivos. Já na de baixo, quando você coloca valores menores do que 0, você vai ter valores negativos. E valores maiores do que 0, você vai ter valores positivos para essa expressão. Quando eu junto tudo, a gente faz o estudo do sinal. Então, aqui nada mais é do que o estudo do sinal, aquele esquema do menos com menos, menos com mais. Então, antes do 0, nós vamos ter sinal positivo. Entre o 0 e 1, nós vamos ter um sinal negativo. E, finalmente, depois do 1, um sinal positivo para a minha derivada segunda. Qual a interpretação que nós vamos ter desses sinais na minha função f de x? A f de x, quando o sinal é positivo na derivada segunda, é porque a minha função ela vai ter concavidade para cima. Se o sinal for negativo na derivada segunda, é porque a minha f de x vai ter concavidade para baixo. E quando o sinal é positivo, a gente vai ter concavidade para cima. Então, esses vão ser os intervalos onde a gente vai ter concavidades no nosso gráfico. Repare que 1 é um ponto de mudança de concavidade, certo? Tanto 1 como 0, mas no 0 a derivada segunda ela não é definida. Tudo bem? A gente vai ver o que acontece no 0. Agora nós vamos encontrar as assíntotas dessa nossa função.
São os valores em que a função não é definida. Nós vamos ver o limite quando x se aproxima desses valores e os limites nos infinitos. Então vamos lá, nossa função f de x, agora encontrando as assíntotas, a minha função f de x, ela é 1, deixa eu só olhar direitinho a função de novo, x ao quadrado menos 1 sobre x. X ao quadrado menos 1 sobre x. Nós vimos que a função, quando x for igual a zero, ela não vai ser definida. Então vamos ver o que acontece quando eu calculo o limite. Quando x tende a zero pela esquerda da minha função f de x, escrever aqui que é a minha função, x ao quadrado menos 1 sobre x. E vamos ver o que acontece quando eu calculo o limite, quando x tende a zero pela direita da minha função x ao quadrado menos 1 sobre x. Então, quando x se aproxima de zero pela esquerda, repare que mesmo a gente assumindo valores negativos para o x ao quadrado, quando ele está ao quadrado ele vai virar positivo, só que vai ser um valor muito baixo. Já o menos 1 sobre x, quando eu assumo valores negativos nesse x, essa divisão vai ficando cada vez maior, vai ficando cada vez muito grande, vai estourar. Sendo que aqui embaixo vão receber valores negativos, aqui embaixo é a esquerda do zero. Aqui vão receber valores menores do que zero. E aqui nós temos negativo na frente. Então, menos com negativo daqui, menos com menos, aqui vai ficar mais. E 1 dividido por x, quando x tende a zero, isso aqui vai dar um dos infinitos. No caso, vai dar mais infinito. Já no segundo limite, quando nós olhamos x tendendo a zero pela direita, aqui vai receber valores positivos, ou seja, maiores do que zero, e nós temos um sinal de menos aqui na frente. Então vai ficar um estudo do sinal menos com mais, fica menos. Como é 1 sobre x quando x tende a zero, isso aqui vai para algum dos infinitos. O infinito que ele vai ser para o infinito negativo. Então, x igual a zero, ele vai ser uma assíntota vertical para x igual a zero. Temos uma assíntota vertical. Já para analisar assíntotas horizontais, nós vamos ter que calcular o limite da minha função quando x tende a menos infinito e quando x tende a mais infinito. X ao quadrado menos 1 sobre x, quando x tende a menos infinito. E eu quero calcular o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x, quando x tende a mais infinito. Bem, se você não consegue analisar nessas duas expressões separadas, faça o MMC. No MMC vai ficar mais fácil você identificar. Limite quando x tende a menos infinito. Ao tirar o MMC, você vai ter x, embaixo, em cima fica x ao cubo menos 1. Repare que para a gente analisar o comportamento nos infinitos, basta a gente se guiar pelos maiores expoentes. Então, x ao cubo em cima e x embaixo. Quando a gente tem um quociente de polinômios, basta se guiar pelos maiores expoentes. X ao cubo dividido por x, você pode simplificar, isso aí vai dar x ao quadrado. Então, quando x tende a menos infinito, mesmo sendo negativo, ao quadrado vai dar positivo. Isso aqui vai para o mais infinito. Já na outra expressão, se você também tirar o MMC, fica x ao cubo menos 1. Quando x tende ao mais infinito. Cancelando, né, observando apenas os de maiores expoentes, que é o x ao cubo em cima e o x embaixo, você vai poder simplificar, ficaria x ao quadrado. Quando x tende a mais infinito, isso aqui também vai para o mais infinito. Então, nós não vamos ter assíntotas horizontais, certo? Como vai ficar o meu gráfico? Se eu pegar toda aquela informação e juntar aqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter de raízes de f, vai ser o x igual a 1. Nós vamos ter pontos críticos ou melhor, né, vou botar aqui na forma de... Vou botar aqui pontos críticos. Nós vamos ter o x igual a menos 1 sobre a raiz cúbica de 2, que ele vai ser um mínimo relativo.
nós vamos ter o x igual a 0, que ele vai ser uma assíntota vertical. Intervalos de crescimento e decrescimento da função. Nós vimos que antes do menos 1 sobre a raiz cúbica de 2, a função ela é decrescente. Depois daqui ela vai ser sempre crescente. Na análise da concavidade, nós vimos que antes do 0 ela vai ter concavidade para cima. Entre o 0 e 1, concavidade para baixo. E depois concavidade para cima. Foram os estudos dos sinais que nós fizemos. Eu só estou reescrevendo aqui. Concavidade para cima, para baixo, para cima. E nós não vamos ter assíntotas horizontais. Então, com tudo isso aqui, a gente consegue construir o nosso gráfico, certo? Só colocar aqui, no caso, os limites infinitos. Limite de f de x, quando o x tende a menos infinito. Isso aqui vai dar mais infinito. E o limite, quando f de x, quando x tende a mais infinito, também vai dar igual a mais infinito. Então, nós vamos ter todas essas informações para poder juntar e construir o nosso gráfico, certo? Vamos ver se a gente consegue construir esse gráfico. Então, eu vou ter aqui, deixa aqui no espaço, está aqui o meu eixo x, está aqui o meu eixo y. No valor menos 1 sobre a raiz cúbica de 2, nós vamos ter um mínimo. É interessante você substituir esse valor na sua função para ver quanto é que você vai ter no y, certo? Cadê a minha função? Eu sempre esqueço da expressão da função. X ao quadrado menos 1 sobre x. Então vai ficar x ao quadrado menos 1 sobre x, vai ficar 1 menos 1 sobre raiz cúbica de 2 ao quadrado menos 1 sobre a raiz cúbica de 2. Tá aqui, x ao quadrado menos 1 sobre x, a minha função. Aí eu substituí o ponto que a gente encontrou aqui, para saber qual é o y associado a ele. Não esqueça que o ponto, cada x tem o seu y associado. Para marcar no gráfico eu preciso fazer a substituição. Então nós vamos ter aqui 1 sobre raiz cúbica de 4, menos, com menos vai ficar mais. Aqui nós vamos ter uma divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, raiz cúbica de 2. Então, tirando a minha MC aqui, é como se tivesse 1, vai ficar raiz cúbica de 4, 1, mais raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2, vai dar raiz cúbica de 8, que é 2. Então, nós vamos ter o y associado, vai ficar 1 mais 2 é 3, dividido pela raiz cúbica de 4. Esse ponto aqui ele é um ponto de mínimo. O 1 nós já sabemos que ele vai ser uma raiz, certo? E o 0 vai ser uma assíntota vertical. Quando vai para o menos infinito, a minha função vem lá do mais infinito, ou seja, vem lá de cima. Ela vem decrescente, olha só, tenta entender essas interpretações, ó. Ela vem lá de cima descendo até chegar no ponto de mínimo e depois vai crescer, sempre com concavidade para cima. Então aqui é como se fosse uma espécie desse tipo, tendo o 0 como uma assíntota. Então aqui ele vai bem próximo, mas ele não encosta no eixo y. Tudo bem? Esse ponto aqui é um ponto de mínimo relativo. Já depois do 0, ele vai ser uma assíntota vertical, tanto para um lado como para o outro. Olha só. Quando a gente fez o limite indo para 0, ele vai para o mais infinito pela esquerda e pela direita ele vai para o menos infinito. Então, aqui é uma assíntota que vai subindo,
Já do lado direito do zero, ela vem descendo, com concavidade para baixo. Aqui entre 0 e 1 a concavidade é para baixo. O gráfico ele toca no 1, 1 é raiz, e a partir do 1 ele vai ter concavidade para cima, indo lá para o mais infinito. Então esse aqui seria o nosso gráfico dessa função. Nosso ponto de mínimo relativo, nossa assíntota vertical seria o zero, a função vem do mais infinito até o ponto de mínimo e depois continua subindo, né? Ela vai ter essa mudança aí de crescimento e decrescimento. Depois do zero, ela vai ser sempre crescente, tendo a mudança de concavidade lá no ponto 1, que também é raiz. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no nosso encontro no MITS, certo? Outro assunto da aula de hoje é resolver problemas envolvendo máximos e mínimos. Já que nós podemos encontrar máximos e mínimos de funções, a gente pode ver a aplicação disso em algumas situações e problemas mais práticas. Vamos resolver um exemplo para a gente entender como é que a gente pode fazer. Pretende-se estender um cabo de uma usina de força à margem de um rio de 900 metros de largura, até uma fábrica situada do outro lado do rio, 3.000 metros rio abaixo. O custo para estender um cabo pelo rio é de R$ 5,00 o metro, enquanto que para estendê-lo por terra custa R$ 4,00 o metro. Qual o percurso mais econômico para o cabo? Então, resolver uma situação, um problema como essa, exige que a gente modele esse problema matematicamente por meio de função, certo? Vamos ver o que a gente pode entender nessa questão. Nós temos um rio, vou tentar fazer uma figura para ilustrar o que ele está querendo me informar. Nós temos uma usina de força, a usina fica numa região, na margem do rio. A largura do rio ele informa que vale 900 metros. E a fábrica, a gente tem que estender um cabo que liga a usina, vou botar aqui usina, até uma fábrica que fica do outro lado do rio, 3.000 metros rio abaixo, ou seja, 3.000 metros de distância. Então nós vamos ter aqui a fábrica. E a distância entre um e outro, 3.000 metros. Detalhe, um fica numa margem do rio e o outro fica do outro lado do rio, como ele informa lá no enunciado. O custo para estender o cabo pelo rio é de R$ 5,00 o metro, enquanto para estendê-lo por terra, o custo é R$ 4,00 o metro. Qual o percurso mais econômico? Então a ideia é a seguinte, a gente vai ligar o cabo que vai da usina até a altura da fábrica, pela margem do rio, e depois a gente vai fazer uma parte do cabo atravessando a água. Aqui a gente teria que gastar os 3.000 metros de cabo pela margem do rio e mais 900 metros de cabo pela água. Talvez possa existir uma situação em que a gente gaste o cabo até uma parte, não usando todo, mas usando até uma parte do caminho, e que a gente coloque um cabo atravessando dessa forma, sem precisar ir até o final. Talvez assim possa ter alguma situação que seja mais econômica do que fazer aquele percurso todo. Como é que a gente pode saber isso? A gente pode criar uma função que vai me dar uma situação, que vai modelar essa situação para a gente. Então vamos fazer o seguinte. O percurso todo seria 3.000 metros. Então eu vou chamar o percurso que vai da usina até esse ponto de x. Tudo bem? Esse aqui vai ser o nosso x. Enquanto o restante que falta de percorrer para fechar os 3.000 metros, nós vamos dizer que é 3.000 menos x. Tudo bem? Com isso, nós vamos ter de cabo x metros pela terra, e essa distância daqui para cá a gente pode encontrar por meio de um teorema de Pitágoras. Já que aqui vale 900 metros e ali em cima vale 3.000 menos x, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e encontrar essa distância que vai na diagonal, né, pelo rio, de uma margem do rio até a fábrica. Aplicando o teorema de Pitágoras, chamar esse valor aqui de A,
Então nós vamos ter que a ao quadrado é igual a 3.000 metros menos x ao quadrado mais 900 ao quadrado. Meu a ao quadrado vai ser igual a 3.000 ao quadrado, vai dar 3 ao quadrado é 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, aqui, dobra a quantidade de zeros, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 900 ao quadrado, fica 81, zeros, dobra essa quantidade de zeros, está aqui. Então, esse a que tem aí, ele vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado, menos 6.000x, mais, aqui nós vamos ter 9 milhões, mais 810 mil, fica 9 milhões 810 mil. Esse é o valor do nosso A que tem bem ali. Então, nós temos que o custo para passar esse cabo na situação que ele me deu, o custo, a função custo, vou chamar aqui de o custo de f, ele vai ser f de x igual. Pela terra, o custo seria R$4. Então, vai ser R$4 para cada x metros na terra. E pela água seria R$5. Então, é isso aqui somado com R$5 vezes o que vai passar pela água, que foi o nosso A. Sendo que o A, nós já encontramos um valor para ele. Vai ser essa raiz quadrada enorme aí. Então, o meu f de x vai ser igual a R$4 para cada metro pela terra, mais R$5 para cada um dos metros que vão ficar pela água, que é a raiz quadrada de x ao quadrado, menos 6.000x, mais 9.810.000. E agora, como é que nós vamos fazer para saber qual vai ser o valor mínimo que eu vou gastar para poder fazer esse cabo? Nós vamos encontrar os máximos e os mínimos relativos dessa função. Na verdade, nós estamos interessados em um mínimo relativo dessa função, certo? Vamos ver o que é que nós encontramos quando encontramos os pontos de máximos e mínimos. No caso aqui, nós vamos atrás dos pontos críticos dessa função. Então, a derivada da função custo, ela vai ser derivada de 4x, vai ser 4, mais derivada dessa raiz, a gente vai usar aí a regra da cadeia, vai ficar 5 vezes. Isso aqui tudo é como se fosse o que tem aqui dentro da raiz elevado ao meio, então 1/2 desce multiplicando, vezes tudo isso que é x ao quadrado, menos 6.000x, mais 9.810.000 elevado a 1/2 menos 1, que vai ficar menos 1/2. Tudo isso vezes a derivada do que tem dentro. A derivada do que tem dentro seria 2x menos 6.000. Se a gente organizar aqui o que nós temos, vai ficar 4 mais 5/2 vezes, aqui vai ficar com expoente negativo, então vai virar uma fração, raiz quadrada de x ao quadrado menos 6.000x mais 9.810.000. E em cima ainda vai multiplicar por 2x menos 6.000. Acho que aqui a gente ainda pode organizar e deixar. Vamos deixar assim mesmo. Porque o que nós queremos é encontrar os pontos críticos. Então, onde essa derivada primeira vai ser igual a zero. Então, nós queremos fazer a derivada primeira dessa função igual a zero. Para essa derivada ser igual a zero, nós vamos querer que 4 mais 5/2, 2x menos 6.000, dividido, aqui vai ficar aquela raiz quadrada de x ao quadrado menos 6.000x
mais 9.810.000 tem que dar igual a 0. 4 passa para o outro lado, vai ficar 5 vezes 2x. Vamos fazer essa multiplicação logo. 5 vezes 2x vai dar 10x. 5 vezes menos 6.000 vai ficar menos 30.000. Igual. Aqui embaixo vai ficar o 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 6.000 x mais 9.810.000 igual a menos 4. Aqui embaixo, como se fosse 1, a gente faz meios pelos extremos. Vai ficar 10x menos 30.000 é igual a menos 4 vezes 2 vai ficar menos 8, raiz quadrada de x ao quadrado menos 6.000x mais 9.810.000. Elevando os dois membros ao quadrado, tanto o primeiro membro como o segundo membro, nós vamos eliminar essa raiz que tem aí. Vai ficar da seguinte forma. No primeiro membro, 10x ao quadrado vai ficar 100x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 30. 2 vezes 3 vai dar 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Com mais um 0, 5 zeros. Então vai ficar 600.000x mais 30.000 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9. Gente, vamos botar em notação científica, né? A gente está vendo aqui que os números estão um pouquinho elevados. Então vai ficar 9 vezes. Aqui é 10 elevado a 4. Ao quadrado vai ficar 10 elevado a 8. Isso vai ser igual. Menos 8 ao quadrado vai dar 64. Essa raiz quadrada vai sumir. Então vai ficar x ao quadrado. Menos 6 vezes 10 à terceira. Vezes x. Mais 9,81 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. Vou botar os primeiros também em notação científica para ficar melhor pra gente. Vai ficar aqui como 10 elevado ao quadrado vezes x ao quadrado menos 6 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 x mais 9 vezes 10 elevado a 8 igual. Aqui a gente vai multiplicar esse 64 por todo mundo. Vai ficar 64 x ao quadrado menos 6 vezes 64. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 6, 36. Com 2, 38. Depois a gente ajeita aqui a notação científica. Vezes 10 ao cubo x mais 9,81 vezes 10 elevado a 6. Botando todo mundo no primeiro membro, a gente vai ter aqui, olha, dá pra gente fazer algumas melhorias aí. Então vai ficar 100x ao quadrado menos 64x ao quadrado. Aqui vai ficar menos 600, vou botar assim, ó, x vezes 10. Eu peguei 2 zeros, então fica 10 elevado a 3x. Esse camarada vem para o outro lado positivo, mais 384 vezes 10 elevado a 3 vezes x. Mais... aqui faltou multiplicar. Pera. 9,81 vezes 64, desculpa. Aqui, de fazer a continha na calculadora. Desculpa por ter esquecido de multiplicar. Esse 64 multiplica tanto esse cara, como esse, como o último ali. Então 64 vezes 9,81 vai ficar 627,84 vezes 10 elevado a 6. Então se a gente for botar todo mundo vezes 10 elevado a 6, aqui vai ficar mais 900 vezes 10 elevado a 6. E esse aqui tá mais, passa para o outro lado da igualdade, menos 627,84 vezes 10 elevado a 6. Tudo isso igual a 0. Ficou bem espremidinho. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Vou dar uma pausa só para organizar aqui o espaço. Depois eu volto. Espera aí.
Pronto, voltei. Só dei uma organizadinha aí nos valores. E agora a gente faz as devidas subtrações. Que vai ficar 36x ao quadrado. Aqui nós vamos ficar com menos 216 vezes 10 elevado a 3x. Aqui nós vamos ficar com mais 272,16 vezes 10 elevado a 6 igual a 0. Pronto, nós precisamos achar as raízes dessa equação aqui do segundo grau. Quem vão ser as raízes dessa equação do segundo grau? Para facilitar a nossa vida, vamos dividir a equação toda por 4. Aqui a gente vai ter 9x ao quadrado menos 54 vezes 10 a terceira x mais 27 dividido por 4 vai dar 6, resta 3. 32 dividido por 4 vai ficar 8. Bota 0,4 vezes 10 elevado a 6 igual a 0. Dá para simplificar por 3 para ficar mais fácil nossa vida. Vamos ver. 6 mais 8, 14. Acho que dá por 3 também. Dividindo por 3, tudo facilita um pouco mais nossa vida. Aqui vai ficar 3x ao quadrado menos 18 vezes 10 a terceira x mais 2 20 dividido por 3 vai dar 6, resta 68 vezes 10 elevado a 6. Vamos melhorar isso aqui, aí vai ficar 10 elevado a 6. A gente tira a vírgula e coloca 10 elevado a 5, 4, 10 elevado a 4 igual a 0. Ainda dá para dividir por 3. 2, 2, 4, 4, 6, 10. Ainda dá para dividir por 3. Olha aí, vai ficar bem pequenininha a nossa equação. X ao quadrado menos 600x mais 756 vezes 10 elevado a 4 igual a 0. Olha como ficou menor. Oh, coisa boa. Agora, usando a nossa fórmula de Bhaskara que a gente conhece para resolver isso aqui, como é que vai ficar? Delta é igual. Acho que aqui tem um zerinho a mais, né? 10 a terceira são 3 zeros. Daqui é 6.000. Desculpa. Agora dá certo. Vai ficar menos 6.000 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 7, 5, 6, 1, 2, 3, 4 zeros. Meu delta vai dar igual a 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, menos 4 vezes, quanto é que vai dar essa multiplicação? Vai ficar 30 milhões, 240 mil. Então, meu delta aqui ele vai ser igual a 5 milhões, é isso? 760 mil. Esse é o nosso delta. Aplicando a outra fórmula para achar as raízes, vai ficar menos o valor do B, menos o menos 6.000, mais ou menos a raiz quadrada deste bendito delta, dividido por 2 vezes o valor do A, que é 1. Então, nosso x aí ele vai ser igual a 6.000, mais ou menos a raiz quadrada desse delta vai dar 2.400, dividido por 2. Nós vamos ter como valores de x 6.000 mais 2.400 dividido por 2, ou então x vai ser igual a 6.000 menos 2.400 dividido por 2. Em um dos casos, meu x vai ser 8.400 dividido por 2. Esse x vai dar 4.200.
Ou então, o meu x vai ficar 6 no quadrado, 3.600, dividido por 2. O meu x vai ser 1.800. Então vamos ver o que foi que nós encontramos aqui de valores e interpretar isso no nosso problema. Repare que o x é o valor em metros que a gente vai ter que caminhar da nossa usina pela margem do rio, certo? Então isso aqui é uma distância em metros. E o nosso valor tem que ser algum número entre 0 e 3.000. Não faz sentido eu passar dos 3.000 metros para depois voltar. Então, quando a gente teve aquele momento que nós elevamos ao quadrado, a gente estava criando uma raiz a mais que não resolveria o nosso problema. A raiz a mais foi o valor que deu acima de 3.000. Então, a nossa função f de x, ela é uma função que vai me dar o custo, dependendo do valor x que a gente vai caminhar pelo cabo, pela margem, certo? Então, quando a gente olha a nossa solução algébrica, o 4.200 metros, que é essa distância pela margem, não convém para o problema. Fazendo o estudo do sinal da derivada primeira, quando você substituir no valor do x valores menores do que 1.800, você vai ver que essa parte aqui sempre vai ser positiva, enquanto aqui em cima a gente vai ter a alternância nos sinais. Então, valores menores que 1.800 você vai ter aqui sinal negativo, valores maiores que 1.800 você vai ter valores positivos para a função. Por que a gente fez essa análise aqui rapidinho? Só para a gente verificar que quando a derivada da função ela é negativa, então a minha função f de x ela vai ser decrescente. Já quando a derivada da função for positiva, a minha função f de x ela vai ser crescente. Então esse 1.800 realmente vai ser o ponto que a gente busca, que é um ponto de mínimo. Tudo bem? Então vamos escrever a nossa resposta para o nosso problema, agora que a gente já sabe quem é o nosso ponto de mínimo que a gente estava procurando. A nossa solução vai ser x igual a 1.800 metros. Essa é a nossa resposta. Então, nossa resposta, teremos 1.800 metros de cabo pela terra e, no caso, para eu saber quanto é que eu vou gastar de cabo pelo rio, eu teria que substituir no valor do A. Cadê o meu A aqui? Substituir o valor daquele x nessa expressão aqui. Então, no caso, substituindo, se o meu x aqui vai ser 1.800, então isso que tudo é 3.000 menos 1.800 dá 1.200. Fazendo o teorema de Pitágoras, isso aqui é um triângulo semelhante ao triângulo 3, 4, 5. Só que você multiplica por 300. É 3 vezes 300, 4 vezes 300, então aqui é 5 vezes 300. Dá 1.500 metros. Então vão ser 1.800 metros pela margem e 1.500 metros pela água. Então nós vamos ter 1.800 metros de cabo pela terra e 1.500 metros pela água. Pela terra, o custo é 1.800 metros, cada metro a R$4. Isso aqui vai dar 32, vão 3, 4, 7.200 reais. Enquanto pela água temos 1.500 metros, cada metro a R$5. O custo aqui vai ser 5 vezes 5, 25, vão 7.500 reais. Totalizando,
7.200 com mais 7.500, R$14.700 de custo.